Olá, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre um assunto que foi muito pedido, que é como viajar de carro com a sua ave. Então, a primeira coisa que você precisa saber é que para viajar com a sua ave, você precisa de uma documentação, tá? Um GTA que a gente chama, que é o Guia de Transporte Animal. O GTA é um documento que é emitido pelo Ministério da Agricultura, o MAPA, de forma gratuita. Porém, para que eles façam a emissão desse documento, você vai precisar de mais duas coisas. A primeira é a documentação da sua ave. Quando você compra uma ave que é legalizada, você vai receber uma nota fiscal com o seu nome e você precisa levar essa nota fiscal para fazer a documentação, para fazer o GTA. E o segundo documento que você precisa levar é um atestado de saúde que é emitido pelo médico veterinário. Não adianta me perguntar quais são os exames, como é que eu faço esse atestado, porque só o médico veterinário vai poder fazer esse atestado, tá? E na consulta ele vai verificar o que é necessário para ele garantir que você tem esse atestado. Então, se você é um cliente que de repente vai lá a cada 6 meses, ele pode pedir menos exames porque você já está sendo acompanhado. Se você é uma pessoa que nunca fez nenhum exame, pode ser que ele peça um número maior de exames. Então, tem alguns exames que a gente sempre pede, que geralmente são os exames virais, para a gente evitar a disseminação de doenças. Exame de fezes também é bem comum, mas pode ser que o seu veterinário peça aí um raio-x, peça um exame de sangue, para poder garantir que sua ave realmente esteja saudável. Tá? Então, esses são os passos para você legalmente poder viajar de carro com a sua ave. Para viajar de avião, não vou falar nesse vídeo porque depende de muitos outros fatores. Então, para onde você vai, tem questão de quarentena, eu posso fazer um vídeo só sobre isso se vocês se interessarem, tá bom? O segundo ponto que você precisa saber para viajar com a sua ave é como que eu vou manejar ela dentro do carro, como que ela vai ficar? Ela vai solta, ela vai numa gaiola, ela vai numa caixinha de transporte. E bom, ela sempre precisa ir dentro de alguma coisa, ou de uma gaiola ou de uma caixinha de transporte. A maior parte dos veterinários indica uma caixa de transporte como essa aqui, tá bom? Então, uma caixa de transporte para uma ave, claro que depende do tamanho, né? Eu tenho uma ararajuba. Se eu tivesse uma calopsita, eu até poderia ter uma caixinha um pouquinho menor. Ponto importante é que a gente precisa que ela seja de preferência de grade aqui na frente, porque os psitacídeos que são maiores, eles conseguem destruir o plástico, então você vai perder essa caixinha de transporte ao longo do tempo. Uma calopsita, um periquito e um agapornis, eles não têm tanto poder com o bico, então pode ser alguma coisa de plástico, uma caixinha menorzinha de plástico sem problema. Só que dentro dessa caixinha você precisa de um puleiro. Não sei se vocês conseguem ver aqui, tem um puleiro, fui eu que coloquei, tá vendo? Tá preso aqui, ó. Eu prendi esse puleiro. Eu até pensei em fazer o vídeo, não sei se interessa pra vocês, então se interessar também comentem aqui. Esse puleiro aqui que eu coloquei é um puleiro de PVC, tá? Não é um puleiro de madeira, porque eu prendi ele aqui com um parafuso e não é fácil de ficar tirando e colocando. E como ele é de PVC, eu consigo limpar e garantir que ele fique sempre limpinho. Por que eu preciso de um puleiro? Porque as aves não vão conseguir estabilizar só com 2 patas no movimento do carro, então elas podem se machucar, tá? Então o puleiro vai facilitar que elas tenham essa pegada com a patinha. Eu não gosto muito de transportar as aves aqui na caixinha, pelo menos as minhas aves não se transportam bem na caixinha, porque não tem muito onde elas segurarem com o bico. Se vocês perceberem, tem essas janelinhas, elas conseguem segurar aqui, mas é pouco espaço, só tem uma de cada lado na altura do puleiro. Ou elas ficam aqui na frente grudadas, segurando na grade. E eu percebo que elas viajam muito melhor numa gaiola. Então eu prefiro transportar as minhas aves numa gaiola. Qualquer gaiola, gente? Claro que não, né? Não vou levar um viveiro gigante para transportar elas. É uma gaiolinha pequena que serve para ser uma gaiola de transporte. Então, uma gaiolinha
mais ou menos desse tamaninho aqui já é o suficiente. Por quê? Quando eu coloco o puleiro, toda a volta é grade e eles conseguem se segurar com muito mais facilidade, tá? Então é um ponto que eu gosto. Se você for levar em gaiola, tem alguns pontos que você precisa considerar. E um dos mais importantes é que esse puleiro esteja bem fixado. Porque se ele estiver meio frouxo, a ave segurando e o balanço ali da estrada pode acabar soltando esse puleiro e a sua ave vai cair e se machucar, tá? Então tem que prender bem esse puleiro para ela ter essa segurança, ok? E dentro dessa gaiola ou dessa caixinha de transporte, a gente não coloca água, porque vai ficar nesse balanço do carro derramando água ali dentro, e a gente não coloca comida, porque nesse balanço eles vão acabar querendo se segurar e não comer, então você vai só fazer bagunça no seu carro, tá? Então ela acaba sendo transportada sem água e sem comida. Poxa, mas eu vou viajar de São Paulo até o Rio. E aí, são 6, 7 horas de viagem. Eu vou fazer esse trajeto inteiro? De quanto tempo eu preciso parar? O que eu preciso fazer na parada? Bom, eu recomendo ter uma parada a cada 2 horas para deixar a ave descansar, porque como a viagem é num carro com movimento, ela faz muito esforço se segurando nessa caixinha, no puleiro, na grade. Então é muito cansativo para a ave, ela precisa ter descanso. A cada 2 horas eu paro de 20 a 30 minutos, dependendo de como elas estão. E nesse tempo eu tiro elas dentro do carro, tiro elas dentro da gaiola, deixo elas ficarem, se acalmarem, beberem água e comer. Então eu ofereço o alimento e água nesse momento, tá bom? E aí a cada 2 horas eu faço isso. Em trajetos menores, de 1 hora, 2 horas, você pode ir direto sim. Mas em trajetos maiores eu recomendo que você pare mais ou menos a cada 2 horas. Nesse trajeto, pode ser que a sua ave fique enjoada. Foi uma das coisas que me perguntaram lá no Instagram. As aves enjoam durante a viagem? Algumas sim, outras não. Tem como eu prever isso? Na verdade, não. O que você pode fazer é andar de carro com a sua ave em trajetos pequenos dentro da cidade e observar como que ela fica. Será que ela fica muito estressada? Será que ela fica com uma carinha de enjoada? Geralmente o olhinho menorzinho, fica mais quietinha no canto. Isso pode ser indicativo de enjoo, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma ararajuba aqui que enjoa em viagem. As aves que enjoam em viagem, elas vão se beneficiar muito de tomar um medicamento contra enjoo, tá? Eu não vou passar medicamento aqui, obviamente, só passo isso em consulta, mas vocês podem ver com o veterinário de vocês. Então, vai viajar, já pede ali alguns medicamentos que você tem que ter na bolsa para dar para sua ave caso seja necessário. Então, o enjoo é um deles, tá? E outra coisa que é super importante é sempre separar as aves na hora de viajar. Então, cuidado quando você tem mais que uma ave, colocar todas as aves na mesma gaiola. Às vezes eles querem ficar no mesmo local, que é um local mais fácil de se segurar, e eles podem acabar brigando. Então, se você conseguir levar cada ave em um local, em uma gaiola, é melhor do que colocar todas as gaiolas juntas, tá bom? São pontos super importantes que você precisa pensar antes de viajar. E aí, quando você chegar no seu local de destino, você vai ter lá a gaiola, o viveiro, ou o local que você vai deixar essas aves. É importante que durante a estadia no novo local, eles não permaneçam nessa gaiola pequena, eles precisam ter uma gaiola maior. Hoje em dia a gente tem umas gaiolas que são dobráveis, que são bem interessantes para levar em viagem, para você garantir que a viagem seja interessante também para sua ave, não só para você, para que ela não se estresse aí enquanto você tá de férias, ela tá ali ficando estressada naquele ambiente, tá? Uma outra coisa que me perguntaram é melhor eu viajar direto com a minha ave ou é melhor eu ir fazendo pequenas viagens dentro da cidade para saber como que ela se comporta ou para ela ir se acostumando?
E isso depende muito de cada ave. Então, se você deu uma volta no quarteirão com a sua ave e percebeu que ela não ficou bem, talvez seja interessante você começar a fazer pequenos trajetos para ela ir acostumando e sempre associar essa viagem com alguma coisa boa. Então, quando ela for entrar na gaiolinha, você pode ensinar ela a entrar na gaiolinha sem fazer nenhum tipo de manejo mais forte, mais agressivo, né? Ela entra na galinha, ela ganha um petisco, você dá a volta no quarteirão e você dá mais um petisco e ela vai associar viagem com coisa boa, carro com coisa boa e isso diminui o estresse. Mas você pode pedir também para o seu veterinário oferecer, já deixar para você alguns medicamentos que vão deixar a ave um pouquinho mais calma, tá? A gente nunca, em hipótese nenhuma, vai sedar um animal para uma viagem, óbvio, até porque a ave sedada não consegue nem ficar empoleirada, então isso não acontece. A gente não faz de jeito nenhum, mas a gente pode dar alguns medicamentos que vão dar uma pequena acalmada na ave. Posso cobrir a gaiola da minha ave durante a viagem? Tem que tomar cuidado com isso para não ficar muito abafado. Se a sua ave é uma ave que é muito estressada com coisas novas, pode deixar ela um pouquinho mais calma. Mas se a viagem for muito longa, você não pode deixar ela coberta o tempo todo. Então, é mais de você observar a sua ave do que uma regra geral, tá bom? Se você tem alguma dúvida ainda sobre viagem de carro com aves, manda a pergunta aqui que eu respondo.